Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 105. Um projétil é lançado com a velocidade inicial de 30 metros por segundo e um ângulo de 60 graus acima da horizontal. Determine letra A o módulo e letra B o ângulo da velocidade 2,0 segundos após o lançamento. Letra C. O ângulo do item B é acima ou abaixo da horizontal. Determine, letra D, o módulo e letra E, o ângulo da velocidade 5,0 segundos após o lançamento. Letra F. O ângulo do item E é acima ou abaixo da horizontal. Vamos considerar a origem do sistema de coordenadas XY, a posição inicial do projétil, e os sentidos horizontal para a direita e vertical para cima como positivos. A aceleração da partícula será a da gravidade e vale g igual a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. O movimento será uniforme na horizontal e uniformemente variado na vertical e podemos utilizar as equações mostradas. A posição inicial da partícula é x0 igual a 0 e y0 igual a 0. O vetor velocidade inicial, v0, forma um ângulo de 60 graus com a horizontal e tem componentes Vx e V0y. Ambas as componentes são positivas. No triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes, o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus corresponde ao módulo da componente x, e o cateto oposto tem medida igual ao módulo da componente y, e podemos escrever este vetor como o vetor V0 vai ser o módulo de V0 vezes o cosseno de 60 graus na direção I, mais o módulo de V0 vezes o seno de 60 graus na direção J, que dá 30 metros por segundo, vezes o cosseno de 60, que é 0,500 na direção I, mais 30 metros por segundo vezes o seno, 0,866 na direção J. Fazendo as multiplicações, dá 15,0 metros por segundo na direção I, mais 26,0 metros por segundo na direção J. As componentes da velocidade inicial são o Vx é 15,0 metros por segundo e o V0y é igual a 26,0 metros por segundo. Como o movimento é uniforme na horizontal, a componente horizontal do vetor velocidade do projétil é a mesma em todo o movimento, inclusive no instante t igual a 2,0 segundos. O valor da componente vertical nesse instante pode ser calculado utilizando a primeira equação do movimento vertical. O Vy vai ser o V0y, 26,0, mais a aceleração, que é menos 9,8, vezes o instante, 2,0. Então dá 26,0, fazendo essa multiplicação, e dá menos 19,6. 26 menos 19,6 dá 6,40 metros por segundo. O módulo da velocidade nesse instante é o módulo de V, vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. 15,0 elevado ao quadrado mais 6,40 elevado ao quadrado, que dá a raiz quadrada de 225 mais 41,0. Somando esses dois números, dá a raiz quadrada de 266, extraindo essa raiz quadrada, dá 16,3 metros por segundo. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas utilizadas, ele se torna V igual a 16 metros por segundo. Observando o triângulo retângulo formado pelo vetor velocidade nesse instante e suas componentes, a componente horizontal corresponde ao cateto adjacente ao ângulo que o vetor forma com a horizontal, e a componente vertical tem a mesma medida do cateto oposto ao mesmo ângulo. A tangente deste ângulo é a tangente de θ, vai ser o cateto oposto Vy sobre o cateto adjacente Vx. 6,40 dividido por 15,0, que dá 0,427. Então, o θ vai ser o arco cuja tangente é 0,427, que dá 23,1 graus. Escrevendo esse resultado com dois algarismos significativos, ele se torna θ igual a 23 graus.
é fácil perceber que este ângulo é acima da horizontal. Utilizando novamente a primeira equação do movimento vertical, vamos determinar o valor da componente vertical da velocidade do projétil no instante t igual a 5,0 segundos. O Vy vai ser o V0y, 26,0, menos 9,8, que é a aceleração, vezes o instante 5,0. Então dá 26,0, 9,8 vezes 5 dá menos 49,0, 26 menos 49,0 dá menos 23,0 metros por segundo. O módulo da velocidade nesse instante o módulo de V vai ser a raiz quadrada de 15,0 ao quadrado, mais menos 23,0 elevado ao quadrado, que dá a raiz quadrada de 225 mais 529, que dá a raiz quadrada de 754, extraindo essa raiz, dá 27,46 metros por segundo. Escrevendo esse resultado com dois algarismos significativos, ele se torna V igual a 27 metros por segundo. Observando o triângulo retângulo formado pelo vetor velocidade nesse instante e suas componentes, a componente horizontal corresponde ao cateto adjacente ao ângulo que o vetor forma com a horizontal, e a componente vertical tem a mesma medida do cateto oposto ao mesmo ângulo. A tangente deste ângulo a tangente de θ vai ser o cateto oposto, 23,0, dividido por cateto adjacente, 15,0, que dá 1,53. Então, o θ vai ser o arco cuja tangente é 1,53, que dá 56,8 graus. Escrevendo este resultado com dois algarismos significativos, ele se torna θ igual a 57 graus. É fácil perceber que este ângulo é abaixo da horizontal.